Fala pessoal, mais um Sucesso Ilimitado podcast e hoje eu tô com essas sócias, essas profissionais que estão ganhando notoriedade aqui na nossa região. Eu tô hoje de frente com a Carol Engelmann, a psicóloga Carol Engelmann e a psicopedagoga Fernanda Lampert. Obrigado, meninas, por vocês estarem aqui. Vocês merecem estar aqui. E eu desejo muito sucesso para vocês no negócio de vocês, que é a AD, né? Que vocês vão falar um pouquinho pra gente daqui a pouco. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Experimente chuletão Alesa e Nova Itaberaba. Eles estão nas grandes redes e nos grandes atacados do Brasil. Cressol, cultivando raiz e impulsionando o desenvolvimento local. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega. Eles atendem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ambos patrocinadores, sejam patrocinadores aqui, tá, gente? Tem o QR Code aqui. Vocês podem chamar a nossa equipe ali e vocês virarem anunciante para a gente continuar esse projeto aqui e trazendo gente qualificada como essas duas profissionais que estão aqui na minha frente. Feito isso, gente. Então tá, Pedro, primeiro, muito obrigada, né, por ter nos chamado. E eu acho que é uma honra pra gente poder estar aqui compartilhando contigo a nossa história e também o nosso, né, querendo ou não, o nosso trabalho. Muito legal. Então, obrigada. Valeu, Fernanda, obrigado. Vamos lá, vamos saber um pouco do como é que vocês viraram sócios. Como é que começou essa história de vocês na AD? Sim. Fê, começa, eu acho que eu vou deixar a Fê primeiro, depois a gente vai se completando. Complementando. Isso. Vai lá, então, a ideia de ter uma clínica, um centro de atendimento, começou lá em 2016, quando eu cursei a psicopedagogia, mas eu acabei ficando mãe, né, virei mãe e acabei guardando este projeto. E em 2020, durante a pandemia, surgiu a ideia, então, de abrir um centro de atendimento, justamente porque eu queria ficar mais próximo do meu filho. Eu trabalhava em outra cidade, então eu vi a possibilidade de abrir uma clínica, a possibilidade de eu ficar mais perto dele. E então comecei o AD com 2 cadeiras de praia, uma para mim e uma para os profissionais que vinham conversar comigo para a gente pensar, então, estruturar o projeto. E começamos, então, nesse período da pandemia, um período muito difícil, onde todo mundo estava com muito receio. E eu, então, resolvi empreender, né? No meio do caos ali. Sim. E, então, começou o AD. E no primeiro mês de funcionamento da clínica, não era clínica, era um espaço, era um espaço mais de atendimento para crianças. Não tinha o viés de clínica ainda. Mas havia nutricionista, psicólogo, fono, a gente estava em processo. Estava em processo, mas não tinha. Aula de psicopedagogia, aula de música. Então, tinha um formato diferente do que a gente tem hoje. E aí, a clínica, então, o AD estava funcionando um mês. Aparece a Carol, num dia de chuva, para conversar comigo. E estava recém se formando. E a gente, assim, ficou ali numa conversa de 2, 3 horas já. O que era para ser 10, 15, 20 minutos, virou 2, 3 horas. E a gente super se identificou ali, já vai começar, pronto, vai começar. E ela começou, então, como psicóloga na clínica, né? Na verdade, né, Fê, eu não estava nem formada ainda. Foi um mês antes da minha formatura, porque era pandemia, então, né, eu também não esperava me formar no meio daquela situação muito difícil, né? Então, assim, eu tava bem perdida, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim? E aí, a minha coordenadora trabalhava, então, na FAD, né? E a minha coordenadora, a Daia, ela disse, olha, quem sabe vai lá conversar com a minha colega, a Fernanda. Ela tá abrindo um espaço, acho que é legal, vocês vão se conhecer, assim, vocês vão se curtir. E aí eu, bom, pode ser, né, vamos ver. E aí eu fui lá, então nesse dia de chuva eu conheci a Fê, e ali a gente já se alinhou em diversas coisas. Então, como eu não tava formada ainda, mas eu trabalhava em escola, então a gente pra começar, vamos começar com aula particular. Isso. Então, eu e a Fê, a gente começou atendendo com aula particular. No caso, um mês depois, né, eu me formei, então já tinha adquirido uma paciente. Essa paciente até sabe, né, que ela foi a primeira e, querendo ou não, foi a primeira paciente minha e a primeira paciente que a gente compartilhou conhecimentos também. Vocês a gente acabou atendendo. Collab. Isso, a gente atendeu em parceria. Eu atendi ela nas questões voltadas mais para a escola.
né? E a Carol, então, atendia a questão psicológica. É. E aí, nesse primeiro, segundo mês de clínica, eu tinha investido todas as minhas economias, toda a minha energia, todos os meus projetos estavam dentro da clínica, e aí eu descubro que eu estava grávida pela segunda vez. Então, eu tinha um filho pequeno, e estava grávida de novo, de surpresa, né? Uma surpresa muito feliz. Hoje, assim, eu digo que eu entendo os planos de Deus, porque naquele momento eu fiquei muito abalada, porque eu estava com outros projetos, né? Tu estava pronta para startar aquele projeto ali. da vida, assim. Isso, porque eu sempre digo que o AD é muito mais que uma clínica, ele é um projeto de vida, né, para nós duas. Sonho. Ele é um sonho que nós duas vamos construindo juntas. Ele começou como um sonho meu e eu compartilhei ele com a Carol e outras pessoas compartilham dele com a gente, né, que fazem ele acontecer. Eu tava num momento muito perdido da minha vida. E aí eu sempre digo assim, um sonho da Fê que se tornou meu, sabe? Que na verdade... Tu comprou o sonho. Tipo, era uma coisa que eu nunca esperava que aconteceria na minha vida, principalmente naquele momento onde eu pensava, socorro, o que eu vou fazer? E ele simplesmente apareceu e eu digo assim, é um sonho da vida porque ele veio até mim, né? Ele e a Fê chegaram até mim. Vocês se encontraram e... Exatamente. E tu, digamos assim, eu acho que talvez, né, Fê, faltava a Carol ali pra te dar aquele gás, assim, naquele momento que tu... Poxa, agora eu tenho a maternidade do meu segundo filho. Né? E eu acredito que foi muito isso, porque daí eu chamei ela pra conversar, foi a primeira pessoa. Tinham outras 6 pessoas já na equipe, mas eu chamei a Carol pra conversar, ela foi a primeira que soube, e eu disse pra ela, eu tô achando que eu vou fechar tudo, porque eu tô com receio de ser uma gravidez tão difícil, porque eu tive uma gravidez bem complicada do meu primeiro filho, ele acabou nascendo prematuro, eu tive muitas complicações, e eu pensei que a segunda gestação seria parecida. Eu disse, eu não sei, eu tô pensando o que eu vou fazer. E ela, não, eu vou te ajudar, vai dar certo. Eu nunca me esqueço, a gente tava numa das salas, era assim, o AD era cadeira de praia mesmo. E uma sala, então, era fechada com gesso, e a outra não tinha gesso na parte de cima. E aí a gente sentou, assim, bem no cantinho, numa mesa redonda, daí a Fê me olhou assim, Carol, preciso te contar uma coisa. A gente não se conhecia, assim, nem um mês ainda. Deu, o que aconteceu? Tô grávida. O quê? É pra ficar feliz? Sim, é pra ficar feliz. Mas aí tem o outro lado, né? Não Meu fica Deus, espantado. que maravilha! E ela, calma, que tá e tudo agora? sob controle. Mas não tá nada sob controle, porque eu tô chorando de noite pensando o que eu vou fazer, né? Porque eu sempre trabalhei na educação muitos anos, trabalhei na faculdade, trabalhei como professora, como coordenadora, como diretora de escola, na rede privada por muito tempo. Então, era a primeira vez que eu estava trabalhando com um negócio meu, né? Aquela responsabilidade. E tinham outras pessoas que tinham investido nesse espaço, então, para que ele acontecesse. Outros profissionais ali que tinham saído de outros espaços, tinham vindo trabalhar ali, porque acreditaram na ideia. Tinha a Carol chegando, recém-formada ali. E a primeira vez como psicopedagoga, né? Então, atuando fora do estágio, sendo psicopedagoga. E aí, eu engravido. Né? Então, quando tu já teve uma gestação, tu sabe como é que é uma segunda. Tu sabe que tu precisa... a demanda que isso também Exato. E eu não sabia como é que era ter o meu próprio negócio. E o teu primeiro filho tava com quantos anos? 2 anos. Nossa. Que desafio, né? Bem desafiador. E querendo ou não, era assim, um filho de 2 anos, um filho recém-nascido, que era o AD, né? E um na barriga. E um na barriga, exatamente. Mas aí a Carol, então, foi se aproximando cada vez mais e dizendo, não, deixa que eu vou lá e faço, né? E aí, assim, eu trabalhei até o domingo. Na segunda nasceu o Rafa, eu tava com um barrigão enorme. Domingo eu ainda fui lá no AD organizar um pouco as coisas, porque eu iria ficar 3 semanas fora, né? Porque eu já tinha dito que em 3 semanas eu voltaria, inclusive por causa dos pacientes que eu tinha. Porque ali eu já tinha, mesmo grávida, já tinha conquistado alguns pacientes. Né? E tem aquele compromisso, né? Clínica, Sim, né? E é um acompanhamento clínico, né? E o Rafa nasceu em março, então começo de ano escolar. Então, era um momento que as famílias começavam a buscar também. Então, a minha combinação com eles, não, eu vou atender, né? Vou atender, indicação de fulano, indicação de Beltrano, escola encaminhou. Não, eu vou atender, mas eu vou precisar de 3 semanas para eu conseguir voltar. E em 3 semanas eu voltei. Só que nesse período, a Carol ficou cuidando da clínica. E eu já vinha falando pro Diego, assim, eu não quero ficar sozinha, eu não quero ser dona sozinha, eu preciso de alguém para dividir. Ele até uma época ele tentou me ajudar, mas ele é de outra área. É diferente. É diferente. Eu disse, eu preciso de alguém que entende que entende da área, que consiga pensar ali. junto. E aí eu disse, e vai ser a Carol.
sabe? Foi muito no automático, sabe? As coisas foram acontecendo muito automático. E aí foi, e é assim, até hoje é assim, as coisas vão indo e a gente pensa assim, meu Deus, sintonia é uma coisa que se completa, sabe? Vocês estão com o propósito e vão seguindo o propósito de vocês e as coisas vão dando certo, né? É AD, né? Isso. AD, desculpa, tá? Mas é uma inspiração na palavra AD. Certo, então agora me explica. Tá. Me explica. Então, assim... o espaço não tinha nem nome, quando então, né, abriu ali e eu pensei, não, eu preciso pensar um nome, eu não quero pagar para alguém dizer um nome, eu quero pensar um nome. E aí fui ouvindo aqui e ali, ouvindo pessoas e pesquisando eu mesma, por minha conta, né. A pessoa que fez a identidade visual, ela ia fazer a identidade visual, mas ela não interviu na parte do nome, ela deixou assim, né, pra mim. E aí eu fiquei um fim de semana inteiro escrevendo vários nomes no papel, porque eu sou do tempo do papel, assim, cara, é mais tecnológico, eu sou do tempo do papel. E eu anotando ali, perguntando pra um, pra outro. E aí eu pensei assim, tá, a ideia é várias áreas. Um quebra-cabeça, que faz parte da nossa identidade visual. Um quebra-cabeça. Integrado. E esse quebra-cabeça junto vem somar. O nome vai ser Somar. Comecei a não, Somar. Somar. Daí eu comecei a pesquisar, tinha nome. E aí eu botei Somar em outras línguas, para buscar. E AD significa somar em latim. E aí veio, daí eu pensei, AD as pessoas não vão... Então, vou botar AD. E aí a moça da ideia, boa, vai pegar o nome, é um nome fácil. AD. E é somar em latim. Somar em latim. Que bacana. A ideia é somar. Né, somar na comunidade, somar entre as áreas, e por isso que a gente trabalha tão integrado, e por isso o centro de atendimento integrado. Mesmo sendo clínica, é integrado por isso. Show de bola. E vamos falar da clínica, então. Lá na clínica. Vou perguntar agora para Carol e depois para Fernanda. Carol, na clínica, qual é a tua especialidade? E eu sei que vocês se complementam lá, então eu vou perguntar para uma e depois para outra. Então, além da gestão junto com a Fê, né? Então, eu sou psicóloga e eu atendo criança desde a infância até jovem adultos, mais ou menos, onde eu fui me reconhecendo aos pouquinhos, né? A gente sai da faculdade, por mais que a faculdade seja um tempo muito longo, né? Eu passei 6 anos e meio estudando a psicologia, mas quando a gente vive ela na prática... E sozinha, porque querendo ou não, a gente tem 3 anos de estágios profissionais. E quando eu me vi sozinha ali, sem meus professores, no meio da pandemia, pensei, realmente, assim, eu tava muito perdida, pensando se eu ia dar conta daquilo ou não, né? E, então, a minha prática, ela foi se ressignificando durante todo esse tempo. Agora, 4 anos de formada, literalmente, semana passada, eu fiz 4 anos de formada. Que legal. E eu fiquei pensando, assim, olhando pra trás, o quanto que eu já mudei quanto profissional. Né, onde eu vim pensando que eu trabalharia só com a infância, porque é um amor muito grande que eu tenho dentro de mim, mas a gente sabe que a infância demanda bastante, né, porque quando a gente fala em infância, a gente trabalha a família. Então, eu atendo a criança, mas eu atendo a família junto. E querendo ou não, o atendimento, ele se sobressaindo sobre esses pais, sobre as pessoas com quem a criança se relaciona, a escola, enfim. Então, ao longo desse tempo, eu me conheci em outras áreas além da infância, que era sempre o meu foco, né? Que então veio a adolescência, veio o adulto. Daí eu fui pensando assim, olha, eu não vou abrir tanto o meu espaço, assim, para todas as idades, porque eu quero me focar em algo. Mas então, eu fui pensando assim, onde vai ser o meu foco? Onde vai ser o meu foco? E aí, eu vi que adolescentes eram um caminho, assim, que eu tava me identificando muito. Né, que tu sai da infância e vem pra adolescência, e daí dessa adolescência vem pra uma jovem adultez, onde tu também tá um pouco perdido o que eu faço da minha vida, né, aquela montanha-russa de, tipo, eu não sou criança, mas eu também não sou adulto, o que eu faço? E aí esse desafio, eu me peguei e me apaixonei também, né, e eu pensei, agora eu tô apaixonada por todas as áreas, o que eu vou fazer? Não tem como, eu preciso me especializar em algo ali nesse meio, né. Então, fui passando, fiz algumas pós, algumas especializações, alguns cursos. E hoje, então, eu atendo as 3 áreas, mas o meu foco é emocional. Realmente, assim, é mais a parte emocional. Daí, eu tenho o meu pilar, que é a Fê, que veio com a cognição,
né? Porque dentro da psicologia tem a área também cognitiva. E eu não sei se tu sabe, né? Mas dentro da área da psicologia a gente trabalha com várias linhas teóricas. Que tem a psicanálise, tem a humanista, tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tem a sistêmica. E ali eu sempre me vi muito dentro de Freud, assim, né? Na psicanálise, enfim. O Mauro Rosso, meu pai, estava aqui alguns dias atrás, meu pai também. Psicanálise. Freudiano. Eu, assim, admiro muitas outras áreas, né? São áreas que complementam também a gente. Mas eu fiquei muito nessa parte das emoções, né? O inconsciente, enfim. Então, eu trabalho muito dentro dessa área, dentro dessas faixas etárias que eu comentei ali. Tá, mas o que mais eu poderia agregar dentro dos meus atendimentos? Eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Eu gosto muito dessa questão da intervenção, por mais que Freud... quando as pessoas falam de psicanálise, as pessoas pensam, não, eu não vou na psicanálise, porque o psicólogo não passa uma intervenção muito não assertiva, mas ela não é uma intervenção tão... Ai, como eu posso dizer? Comportamental. Ela não é uma intervenção tão comportamental, assim. Sim, ela vai num espectro maior, assim. Ela vai muito mais no inconsciente e tal. Isso. E todo mundo diz, mas daí o meu psicólogo não fala nada e tal. E eu não. Eu trabalho com psicanálise, mas eu falo muito, entende? Sim, claro. Então, assim, tá, o que pode ser diferente? O que eu vou trazer pro meio do meu atendimento que também faça sentido, né, pra mim e pro meu paciente? E aí eu fui olhando pra quem eu sou. Né, dentro da minha terapia, eu fui vendo, o que representa a Carol, né, tanto que eu tive várias questões, assim, sobre as redes sociais, eu faço um perfil só da psicologia, eu faço um perfil só meu, pessoal, e eu gosto de usar as redes sociais, mas daí os meus pacientes começaram a me seguir duas. E dentro desses 4 anos eu fui entendendo, mas meus pacientes me procuram por quê? Né? Por que eles querem vir comigo? Por que a gente fecha a sintonia? Por que fecha essa contra-transferência que a gente fala na psicanálise, né? E ali eu entendi a minha essência e o que eu quero passar dentro dos meus atendimentos. E aí, eu sou filha de criador de coelho, né? Então, eu sempre estive no meio dessa questão dos animais, enfim. E aí, aos poucos, eu fui entendendo quanto que era legal essa intervenção dos animais nesse meio e fui pesquisando. Desenvolvendo. Fui fazendo alguns cursos, me especializando, tendo trocas com colegas. Sempre digo, a minha fadinha, a Regiane, aqui de Novo Hamburgo, né? Foi uma das principais que me motivaram a dizer, não, Carol, vai lá, faz, vai dar certo e tal. E eu com muito medo ainda, né? Porque tu não vê tanto a área, né? Tu não vê muitos profissionais que trabalham com isso. E eu pensei, muitos vão me julgar. E outros vão dizer, não, isso aqui não dá. Mas dá sim. E dá muito certo. É algo recente dentro do meu consultório. E eu sempre digo, a Dora veio pra somar, assim como a gente soma. A Dora é quem? A Dora é a cão-terapeuta. Cão-terapeuta. Então você a minha faz cão-terapeuta. Cão-terapeuta. Isso aí. E ela tá presente em todos os meus atendimentos, de todas as faixas etárias. Então, todos os atendimentos ela não vem só na criança, ela vem na criança, no adolescente e no adulto. E eu venho me descobrindo dentro dessa área, né? Nesses 4 anos foram muito essa pesquisa, assim, de quem eu sou dentro do meu trabalho. O quanto que eu não precisava ser aquelas pessoas que eu via na rede social, que tinha que postar aquilo, que tinha que postar aquilo, porque eu me cobrava muito sobre isso. Então, eu abri a minha rede, inclusive, pra falar sobre a Carol e as pessoas vão me conectar sobre quem realmente eu sou. E eu vi que isso que estava fazendo o meu trabalho também ser reconhecido por elas, sabe? Porque eu fui conseguindo entender junto na minha terapia, quanto dentro da terapia com os meus pacientes, né? Eu conheci você através dos teus conteúdos que tu começou né? Sim. Tipo, já tínhamos ali um vínculo social, mas da profissional que você é, né? Conheci você na rede e, inclusive, mandei uma mensagem para ela um dia. Parabéns, seus conteúdos estão muito bons. É isso aí. Boa, nós vamos entrar um pouco nas tuas especialidades, que a gente vai falar um pouco eu quero exemplos, eu quero passar para vocês, telespectadores, né, alguns exemplos e algumas vivências que vocês têm. E, Fê, você é psicopedagoga, né? Que especialidade que você tem lá dentro da clínica? Então, como eu trabalho há 24 anos na área da educação. A minha formação inicial é em pedagogia, então eu já atuei em diferentes espaços na gestão, em sala de aula, e fiz a psicopedagogia em 2016, e por
pela minha vontade de trabalhar, então, com essa parte mais... eu não gosto muito de usar esse termo, mas é com a parte mais de inclusão. Porque eu tinha na minha sala, tinha na escola que eu trabalhava, crianças que tinham um desenvolvimento neuroatípico, mas que muitas vezes a gente não sabia como pensar, o que fazer com eles, pensar em estratégias específicas para eles. O que é desenvolvimento neuroatípico? Então, a gente fala, então, pessoas, geralmente crianças, adolescentes e adultos neurodiversos, são pessoas que têm alguma alteração de desenvolvimento neurológico. Não é uma doença, mas é uma alteração neurológica de funcionamento, né? Uhum. Então, por exemplo, o autismo, o TDAH, as altas habilidades, os transtornos de aprendizagem, a transtorno de deficiência intelectual, são considerados alterações de neurodesenvolvimento. Certo. Então, já como professora, como coordenadora, como diretora de escola, tinham crianças assim na escola, mas a política de inclusão ela foi avançando e ganhando espaço com o passar do tempo, com o passar dos anos, inclusive os estudos, as pesquisas, as terapias também. Uhum. E em 2016, então, uma das minhas motivações foi isso, né? Foi fazer para poder me especializar, para poder ajudar melhor os meus alunos. Uhum. Mas quando eu fui para o estágio, eu pensei, cara, é isso aqui que eu quero, sabe? É isso que eu quero trabalhar. Não quero mais ser diretora, não quero mais ser coordenadora, não quero mais ser professora, eu quero ser psicopedagoga. É isso mesmo, é isso aqui. Adorei, amei, né? E na clínica, principalmente na clínica. Trabalho também em escola, porque dentro da psicopedagogia tem a área clínica e a institucional, que a gente vai para a escola, trabalha com as equipes, faz dinâmicas, palestras, formação de professores, né? Mas eu já fazia antes a formação de professores, eu trabalhei por muito tempo, porque eu tenho mestrado na área da educação, né? Dentro da inclusão e diversidade. É minha área de pesquisa já há muito tempo, mas eu não atuava como psicopedagoga. Então, em 2016, foi minha primeira experiência. Eu gostei muito e comecei a estudar e ler muito sobre, então, o desenvolvimento neuroatípico e os neurodiversos, que hoje é, assim, o que eu mais leio e estudo, o que eu mais trabalho é com isso. Então, a questão dos diagnósticos, os contatos, os cursos que eu faço. Eu tenho psicopedagogia. Eu fiz uma formação em ABA, que é uma ciência, então... que tem sido falado muito dentro dessa neurodiversidade. Estou fazendo psicopedagogia comportamental agora e também tinha iniciado os estudos dentro da psicanálise, porque a psicopedagogia ela fica dentro da psicanálise também, ela é uma área muito ampla dentro da educação e da saúde. Então, hoje, o meu nicho, então, são crianças e adolescentes, maior parte neurodiversos. Eu ainda trabalho com crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, mas não tem nenhum laudo. Mas cada vez mais eu estou fechando meu nicho para trabalhar com crianças, então, que têm algum transtorno de aprendizagem ou que são autistas, TDAH, para trabalhar, então, questões cognitivas, comportamentais e de aprendizagem. Show de bola. Eu queria entrar nesse ponto do autismo. O autismo... ele parece que agora, tá, de uns tempos para cá, não digo nem 5 anos atrás, né, menos até, que a gente vê a palavra autismo aparecendo em cortes, em informação. A gente sabe que hoje as pessoas têm muito acesso à informação. E o que acontece? Às vezes a criança tá lá na escola, né, e é chamada às vezes pela professora, a professora chama a mãe, né, tal. Às vezes não é psicopedagoga, é só professora, não tirando mérito disso, mas é aquela coisa assim, mãe, eu acho que teu filho tem algum transtorno, teu filho é autismo. E o que eu acho, gente? Eu acho que hoje tudo tá sendo resolvido à base do autismo, né? Ou TDAH. Ou TDAH, que a gente também vai falar disso, Carol, né? Mas assim, o autismo e o TDAH. Isso a gente vai, eu acho que trabalhar bastante, os nossos telespectadores, né? Eu acho que vão querer saber bastante disso, porque é aquela coisa assim, como você falou de laudo, né? Quem é que vai dizer? A psicopedagoga, é a psicóloga, é o psiquiatra? Como é que a gente vai trabalhar nisso? Então, assim, ó, ao meu ver, né? Quais são os parâmetros técnicos que devem serem levados em conta para a gente ter uma assertividade realmente, né, em constatar? Porque, assim, às vezes Às vezes o problema está em casa. Sim.
né? Sim. E daí leva para a escola, a professora, né, acha que também, por não ter instrução, por isso que é legal essa coisa da integração com professores e profissionais, né? Expliquem aí, eu quero que vocês dividam também, né? Cada uma falando um pouco, né? Você da psicopedagoga e você psicóloga, sobre o autismo e o TDAH. Já vamos entrar nesses sobre os dois... neurodiversos, eu acho, Sim. como um todo, como né? um todo. Porque eu Isso sempre aí. costumo explicar, assim, quando eu vou conversar com as famílias ou com quem for, que existe uma linha do neurodesenvolvimento. O autismo, o TDAH, as altas habilidades, os transtornos de aprendizagem, o transtorno de deficiência intelectual, todos estão na mesma linha, um do lado do outro. Uhum. Então, assim, quando existe uma alteração neuro, independente de ser autismo ou não, estão todos na mesma linha, então todos precisam ser olhados. O que a escola é um espaço muito importante, então, para sinalizar para as famílias que existe alguma alteração de desenvolvimento, sim, obrigada. Uhum. Alguma alteração no desenvolvimento daquela criança, mas em hipótese alguma a escola tem autoridade para laudar uma criança. A escola sinaliza, pede para buscar uma avaliação externa. Uhum. E nesse processo de diagnóstico, as pesquisas, os estudos e as referências que a gente tem hoje dentro da educação e saúde orientam que seja feita uma avaliação multidisciplinar. Não é um profissional que vai laudar uma criança e que vai dizer, olha, essa criança tem isso, né? A gente trabalha com testes, sim, eu trabalho com testes cognitivos e de desenvolvimento. A psicologia também tem testes que trabalham olhando para essa questão. O neurologista tem os seus próprios testes dentro de consultório. Sim. O psiquiatra tem os dele, a fono tem os dele. Todos juntos fazem uma avaliação multidisciplinar. Multidisciplinar. TO também. Então, as áreas todas olham para aquela criança. O ideal seria a criança passar por uma avaliação completa, por diferentes profissionais. E quem não pode? E quem não pode, então. A gente sabe que hoje, dentro do diagnóstico do laudo, o neurologista é o profissional, então, que dá o laudo médico e a indicação de medicação e indicação terapêutica. Tá. Ele faz isso. Mas muitos neurologistas, principalmente na área pediátrica, têm tido a cautela de ouvir outras áreas, de pedir uma avaliação de outros profissionais antes de fechar qualquer diagnóstico. Sim. Né? Sim. Já pensa em alguma intervenção para aquela criança, para que ela comece a desenvolver as habilidades que ela não desenvolveu. Porque, na verdade, qual é o objetivo de um laudo? Eu sempre digo. Não é dizer assim, a criança tem isso, o adulto tem aquilo, o adolescente tem aquilo, vamos dar um remédio. Não. É trabalhar com as habilidades que aquele sujeito não desenvolveu para que ele consiga desenvolvê-las da melhor forma. Tanto que tem diversos, assim, neurotípicos, então, que não precisam da medicação, porque elas têm a estimulação das terapias. Exato. Isso aí. E assim, até pra gente poder formalizar um laudo, é importante tu diagnosticar através do comportamento, através das emoções, encontrando também a história dessa família, né? Porque, como a gente comentou antes, alguns sintomas, eles podem ser muito emocionais, né? Às vezes até hereditários que a gente carrega, né? Dentro da nossa própria realidade, enfim. Então, é bem importante, a gente trabalha com essa questão principalmente por conta disso, assim, pra gente poder ter essa troca de ideia, tu reparou ali na testagem tal, que isso aqui apareceu, mas isso aqui na terapia apareceu dessa forma, tá, então vamos juntar aqui, vamos ver se realmente é ou não é, vamos chamar o pai, vamos chamar a escola. A psicanálise ali, né, incluída. Eu venho muito com essa parte, assim, né? E aí a Fê já vem com os dados das testagens. A psicanálise é tipo uma construção de uma história ali, exatamente. né? Eu acho que isso é bem importante dentro da psicopedagogia, porque muito se confunde com reforço escolar. Né? Não desmerecendo uma área nem a outra, mas o que acontece são áreas diferentes. O reforço escolar, ele acaba trabalhando com aquela dificuldade pontual naquela disciplina. A criança está com dificuldade na divisão, vai trabalhar a divisão, enfim, vai trabalhar aquele conteúdo. Mas nós, da psicopedagogia, nós não olhamos para a dificuldade só da divisão. A gente tenta entender por que ela está acontecendo. E a gente aplica testes. Exatamente. A prof de reforço não pode aplicar testes. A gente aplica testes cognitivos, testes que a gente compra licença. Existe um investimento diferente. A gente faz uma análise cognitiva daquela criança. Como que ela aprende? Por que ela não está aprendendo? Né? Ou como ela pode aprender mais? E a escola é um espaço muito importante para que a gente consiga também fazer a análise de comportamento dessa criança. Porque quando tu fala em diagnóstico, tu tem que olhar para a criança em mais de um espaço. Então, é em casa,
é na escola, daqui a pouco no Os contraturno, amigos. no ambiente com os amigos, né? Então, a gente faz uma análise do todo. A gente não pode só olhar para um sintoma na escola, porque em vezes, em casa tem um comportamento, na escola tem outro. Opa, então tá. Então vamos olhar o que está acontecendo. O que já aconteceu diversas vezes, assim, é da gente receber pacientes ou crianças, até a gente não julga a escola, mas às vezes também vem de uma leitura que a família faz, a escola veio e disse que ela tem autismo, tu pode conferir? Tipo assim, tu pode me dizer se é. E muitas vezes não é. E muitas vezes é. Então, a gente precisa ter uma cautela nesse início, assim, de avaliação que a gente fala, porque precisa olhar para um contexto maior só daquele olhar, daquela demanda que a gente recebeu, né? Então, até a gente, é uma das visões do AD, da essência do AD isso. A gente poder se trocar, né? Trocar ideia, trocar figurinha, assim, entre profissionais, para que a gente possa aprender uma com a outra. Eu tenho domínio sobre a psicologia, a Fê tem o domínio dela sobre a psicopedagogia, e a gente tendo essa troca, a gente consegue, a gente acaba dando um laudo mais específico, com mais instrumentos, né? E isso... Hoje, atualmente, quanto mais a gente tem um instrumento para fazer esse laudo, melhor, porque querendo ou não, a criança fica dentro daquele, não, às vezes dentro de um rótulo, às vezes não é um rótulo porque ela que ajuda, né? Mas se esse laudo ele é dado sem tanta instrumentalização, às vezes ela tá errada. E essa criança tá sendo submetida a uma medicação ou a determinado comportamento, sendo que ela poderia não estar dentro, né? Não estar precisando daquilo. Tu tá submetendo ela, às vezes, uma coisa que poderia mudar. De um outro lado, de uma outra forma. Então, a gente sempre diz que essa avaliação, complementos, né, de todas as áreas, é muito importante para realmente dar o tratamento efetivo, né? Claro. Para o desenvolvimento daquela criança, pessoa, até adulto. Sim. E eu pergunto para vocês, né, em questão, vamos ainda ficar nesse tema. Quando vocês recebem uma criança, dependendo da faixa etária da criança, o diagnóstico ele começa não pela criança e começa pelos pais? Ou não? Digamos assim, como é que você vai avaliar aquela criança? Talvez ela não consiga te passar informações. Sim, e, gente, com as perguntas que eu tô fazendo para vocês é como o pessoal em casa tá pensando, né? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, uma criança de 2 anos, 3 anos, né? Ali que tem, ainda tá conhecendo o mundo, chegou no mundo agora, né? E os pais já sentem, tipo, uma rebeldia excessiva, entendeu? Uma certa dificuldade de socializar numa creche, né? A entrevista, né? O diagnóstico, ele começa, né? Não pela criança, ele começa pela criança, começa pelos pais? Não. Ou ele não tem uma regra? Não, a gente... Um método, assim, né? Geralmente a gente faz primeiro uma anamnese, uma entrevista inicial com esses pais, até para ouvir a demanda deles, o que eles já perceberam. Essa entrevista ela é muito importante porque a gente também verifica se ele está em acompanhamento com outros profissionais, para já poder fazer um contato ali, para ver o que percebem com a escola. Eu passo muito nas escolas, eu vou muito nas escolas para ouvir, para observar, né? Tenho essa parceria com as escolas, elas sempre me recebem muito bem, a gente tem uma troca bem legal, tanto durante a avaliação como depois, né? Quando a criança está em intervenção, se já existe um diagnóstico, a gente troca ideias de adaptação curricular, que isso também é importante, existe uma legislação para isso também, e a psicopedagogia contribui nisso, para pensar as adaptações para aquela criança, porque não é só laudar uma criança com TDAH, ela tem direitos, ela, por exemplo, um dos direitos é maior tempo para fazer as atividades e a prova, né, a avaliação, fazer em outra sala a prova, longe do barulho, porque a criança se distrai. Estímulos. Isso, porque a criança se distrai muito rápido. Então, existem algumas adaptações que podem ser feitas. Por exemplo, uma criança com transtornos de aprendizagem, a dislexia. Dá exemplos, isso. Tá, eu vou dar um exemplo. A dislexia. A criança tem o direito que alguém faça a função ledora para ela. O que é função ledora? Alguém ler para ela. Porque ela consegue ler, só que ela lê numa fluência muito lenta e ela não consegue juntar a informação toda. Então, ela tem a informação em partes. Então, se alguém faz a função ledora para ela ler a informação, ela rapidamente capta e consegue responder as questões. Por exemplo, numa prova. Então, assim, aí tu vai trabalhando. Ela nunca vai ler. Não, ela vai ler. A gente vai trabalhando essa fluência de leitura lá na intervenção psicopedagógica. Mas eu preciso que, enquanto ela não está com essa leitura fluente, tenha essa adaptação na escola. Ou que a questão seja mais curta,
para que ela leia a pergunta e saiba responder logo, que ela não precise buscar informação num texto muito grande. Sim. Ou o tamanho da fonte que tu usa numa prova. Para os outros, tu usa a fonte 12, para o disléxico, tu usa maior para enxergar melhor na hora de fazer a prova. E não é uma questão de visão, é uma questão de... parece que as letras se embaralham quando a criança disléxica vai ler. Fê, parece que tu tá falando e parece que sou eu na escola. Olha, mas já passei. Mas é interessante isso. Talvez não precisava ter passado tanto sufoco. E aí, o que acontece? Aquela criança que não tem as adaptações, que não tem as terapias, nem sempre precisa de terapia, mas, às vezes, as adaptações, ela começa a acumular prejuízos emocionais. Os danos emocionais. E aí, a psicologia acaba auxiliando muito nisso, porque o tempo todo, senta, tu não conseguiu. Tu não tá conseguindo ler, vai lá, apaga, faz de novo. Sentimento de ser incapaz, de não dar conta das coisas. Lá atrás. Exatamente. Isso reflete na vida adulta, adolescência, enfim. De não conseguir olhar para suas qualidades, né? Então, de não conseguir Sem reconhecer. Seguro. Isso aí. Né? Tem as fases da vida, né? Fase Isso. oral, fase anal, fase fálica. Mas é muito nesse sentido, assim. Por isso que o diagnóstico é importante para que a gente possa pensar numa qualidade melhor de vida para aquela pessoa que tá ali. Eu sempre digo isso, é pensando na qualidade de vida, não é para chegar ali e dizer assim, oi, eu tenho um laudo. Não, não é isso. As pessoas nem precisam saber. Quem precisa saber são as pessoas que trabalham com aquela criança. Claro. Não precisa a sociedade toda saber, né? Se a família quer falar, quer compartilhar, acho importante, porque eu acho também importante as pessoas terem informação, mas tu também precisa saber até onde tu pode compartilhar, né? Então, é sobre isso, é sobre pensar numa qualidade de vida para esse paciente. Essa é a nossa grande função. Com certeza. Né? E os prejuízos que a gente acumula na idade escolar, a gente carrega a vida toda. Exatamente. E tu dar um laudo para uma criança é uma questão muito séria e é uma questão muito importante. Não é simplesmente tu dar um laudo, porque eu já recebi pacientes e até, querendo ou não, irmãos, pais, enfim, que eles chegam e dizem assim, a escola simplesmente pediu um laudo. Não, como assim um laudo para quê? A gente não justifica comportamentos. A gente precisa ressignificar esses comportamentos. A gente tem que entender de onde esses comportamentos vêm e como a gente vai solucionar eles, né? Não é dando um laudo que vai justificar que aquela criança, tudo bem, é dela. Não. Indiferente se essa criança é neurotípica ou não, a gente precisa entender e acolher a demanda que a criança está trazendo. Quais fatores externos estão influenciando? Exatamente. Às vezes são questões da família que está apresentando na escola, porque é mais fácil apresentar na escola do que em casa ou vice-versa. Então a gente precisa fazer todo um estudo de caso, que a gente diz, né, para poder entender o que realmente está acontecendo ali. Se é um caso de laudo, se é caso de medicação, se é caso das terapias, né? Pra gente ver o quão é complexo isso, né? E me parece, assim, né? Uma análise que eu faço, assim, como leigo, né? É que parece que para criança... O que vocês... Obviamente, vocês são focados na infância, né, na criança. Mas, até para psicóloga, a psicopedagoga pega mais as crianças e tal. A psicóloga tem... Né, tem um âmbito, tipo assim, meio de qualquer idade, desenvolvimento, né? assim. De desenvolvimento, a criança, ela às vezes é mais fácil de a gente ter o diagnóstico do que uma pessoa adulta? Depende. É relativo. É relativo. Depende também do quanto que essa criança está sendo estimulada ou não em casa. E até assim como um adulto. Até que ponto tu foi estimulado até a idade que tu tem hoje? Sim. Sabe? Sim. Então isso tudo são abordagens clínicas pra gente poder entender. E então, essa forma lúdica, né? sabe? Às vezes, a forma lúdica às vezes fala muito, né? A criança não traz na fala. A criança traz através de outras coisas. Da brincadeira. Num xixi, numa brincadeira, né? Num desenho, né? Deixa eu dar um exemplo pra vocês, tá? Eu sou amigo de um psicólogo que ele tava cuidando de um paciente que a mãe chegou assim, não, ele é autista, a escola tá me chamando toda semana, ele não consegue, ele não fala, ele não conversa com ninguém, a professora fala com ele, não fala, uma pessoa contraída, uma criança contraída, assim, né?
E ele, o psicólogo... Não, peraí. Ele quem disse que ele é autista? Né? Peraí, vamos lá. Você quer iniciar um procedimento, um tratamento comigo, né? Esse profissional lá de São Paulo, o Luiz. E daí o Luiz falou assim pra mãe, como é que é a rotina de vocês em casa? Não sei o que. Né? A gente também, a gente pede uma coisa pra ele não responde, né? Ele só aponta o que ele quer, vivia apontando, sabe? Não falava. E daí, o Luiz, espera aí, traz ele aqui, vamos conversar. Resumindo pra vocês, ele, numa conversa lá dentro do consultório, ele falava assim, ó, desenha tal coisa. Daí ele desenhava uma coisa, tipo, desenha uma casa. E ele desenhava uma coisa que não tinha nada a ver com a casa. E daí ele perguntava assim, tá, eu não tô dizendo que isso é uma via de regra, o que tá certo ou errado. Eu tô só ilustrando o que ele me passou. E tipo assim, ele pedia pra ele assim, ô fulano, isso aqui é uma casa? É uma casa. E daí ele só respondia com sinais. Beleza. Tu quer tomar uma água, fulano? Tá. E ele apontava só. Então, ele reagia aos estímulos sem falar. E o Luiz começou assim, como é que vocês são dentro de casa, pais? Como ele não fala, a gente chega com o sanduíche pronto pra ele e diz, filho, tá aqui a tua comida, e ele pegava o sanduíche e comia. E ele assim, não muda a coisa. Filho, tu tá com fome? Tu tá com fome? Fala. E começou a cobrar dele uma resposta. Porque até então a criança recebia pronto na frente dele. Isso me gerou assim, não, como às vezes, né, lá dentro de casa, professora, não é uma questão que ele não gosta da escola, né, ou que a gente pode dizer. E assim, pode ser que ele tenha um nível, um percentual de autismo, né, um nível ali, como se fala, mas virou o jogo. Ele começou ó, pais e professora, tudo que você solicitar para ele, os estímulos que vocês dão, tem que ter uma resposta dele, senão vocês não podem entregar para ele pronto. Vocês têm que exigir dele isso, né? Sabe, Pietro, que a gente vê muito essa questão, assim, da agressividade na escola, né? E a intolerância, a frustração das crianças e adolescentes. Os dois, assim, tanto criança quanto adolescente. Não sabe conversar, né? Não consegue ter um diálogo, já sai gritando, já sai muito brabo, esperneando, assim, muitas vezes até usando algum tipo de agressão e comportamento, assim, né? De birra. E aí a gente vai esquematizar, tá, mas como é que tu ensina a tua criança ou o teu adolescente a responder? Não sei, eu digo que não é dessa forma. Não, mas não é assim que tu ensina uma criança. Tu vai ensinar ela através do teu comportamento. Então, se tu ensina, se tu quer, se a tua intolerância à frustração é gritando, tu tá ensinando a tua criança a gritar. E tu tá ensinando a ela que é assim que se reage. Porque os pais, eles são o espelho das crianças. Então, se tu ensina gritando, a criança vai aprender que gritar é a forma de se relacionar. É assim que eu vou expor que eu não tô legal, que eu não tô bem, que aquilo me desagradou. Então, na verdade, a criança, ela passa o que ela aprende dentro de casa, né? Através não é a minha mãe dizendo que é assim, assado. É a minha mãe mostrando que é assim, assado. Exatamente, entende? que nem tem aquela metáfora assim, ó. Filho, tu vai quebrar o copo. Em vez de falar, cuidado ao levar o copo na cozinha. Exato. Entendeu? Exatamente. Tu vai, cuida pra não quebrar o copo. Tu já tá dando um comando ali, né? Se eu digo que ela não é pra fazer gritando, é isso que ela vai externalizar lá na escola, ela vai externalizar com o professor, ela vai... Porque o meu pai tá me ensinando a fazer isso, porque é assim que ele age comigo, né? E não só a referência de pais, mas às vezes na própria escola, com a própria prof, né? Querendo ou não, quando o aluno tá na escola, a referência não é pai e mãe, ali é a professora, né? Assim, quando é em casa, né? Então, assim, é reflexo, até sabe? de questão de personalidade, né? Sim, Né? A questão de personalidade, às vezes na escola, tipo assim, dentro de casa ele tem a construção psicobiológica dele ali, psicossocial, acho, Sim. né? É uma coisa, e daí tu vai pra escola, tem uma realidade diferente e
E às vezes ele sai de casa, né, de uma forma e na escola ele tá. Por isso que essa é um Diversas universo vezes muito os legal, pais né? chegam na gente, mas o meu filho não é assim. É? Como é que a escola diz que ele é isso, mas em Exatamente. casa ele não é isso? Exatamente. Não reconheço meu filho através da fala do professor. Pois é. Entendeu? Uhum. E aí, Fê? E aí que eu gosto muito da educação positiva, mas ela é muito confundida com permissividade, né? O que a educação tradicional ensinava pra gente? O adulto manda, a criança obedece. Né? É isso, e muitas pessoas ainda hoje, pais, escola, enfim, diferentes espaços, acreditam que a criança deve obediência ao adulto, quando na verdade a criança tem que ter o adulto como referência, como aquela pessoa exemplo. Na verdade, essa é a diferença da educação tradicional e positiva, a grosso modo, né? Mas é a criança respeitar o adulto pela referência que ela é e não pela autoridade. Tu ser autoridade pelo exemplo. Para que um dia ela também seja referência e não autoridade. Isso. Dentro das suas relações. E quando eu vou para as escolas, converso e digo assim, não é ser permissivo, não é deixar fazer tudo. O limite precisa acontecer. Mas como vai acontecer esse limite, né? Sim. Aquela criança que está agressiva, enfim. A gente pega diferentes casos. A gente pega crianças que realmente são muito agressivas na escola, que machucam ou são machucadas também. Mas a gente também pega aquela criança que fica ali sentadinha. Que fica só assistindo as coisas acontecerem. E que sofre muito. Em silêncio. O silêncio. Né? Então, a gente tem esse trabalho junto com as escolas justamente para que a gente possa pensar como essa criança pode se desenvolver mais. E voltando à tua primeira pergunta lá, da criança que começa, tem testes que são específicos para os pais responderem sobre o desenvolvimento da criança e tem testes que a gente aplica na criança de uma forma lúdica, mas são testes. Eles não sabem, estou fazendo um teste com você, né? Mesmo que seja de aprendizagem. Nós vamos fazer, agora nós vamos fazer, vou dar um exemplo maiorzinho, vamos fazer um ditado. Eu quero ver como é que você escreve. Eu não faço, não, tô fazendo um teste para ver que letras que você troca. Não é isso, né? Para fazer uma análise de como você escreve. Não, eles não têm essa percepção de, vamos lá, vamos fazer eu e você. Eu faço o meu, eu vou ditando as palavras, você vai fazendo o seu, você não pode olhar no meu, né? Então, existe uma troca ali e a forma como tu conduz, né? E o vínculo que tu cria com esse paciente. Claro. A psicopedagogia, ela não é só para crianças. Isso é uma coisa que as pessoas realmente acreditam, que nem você falou antes. Né? Não, claro, mas isso é um senso comum. O que acontece? Eu já tive paciente adulto e eu trabalhava, assim, pela essa questão cognitiva de organização. Ele era uma pessoa TDAH, o último adulto. Eu atendi vários, mas esse, no caso, vou dar um exemplo concreto para entender. A pessoa TDAH com a agenda toda desorganizada, não conseguia organizar os compromissos, vinha num sofrimento, assim, não conseguia memorizar as coisas, muito desorganizado. Ajudei na organização dessa agenda, né, fazia acompanhamento com psicologia também, desse paciente, mas a gente organizou a agenda, ele conseguiu ter uma melhora no trabalho, fiz algumas atividades para trabalhar essa parte de memória, atenção, ele usava medicação também, e ele acabou entrando em alta e ficou só com a psicologia, né, mas de uma forma mais organizado, ele estava mais organizado. Pessoas acamadas, que sofreram um AVC, a psicopedagogia trabalha ali na reabilitação cognitiva, né? A gente tem uma colega nossa que está trabalhando com esse tipo de atendimento também. Tu pode trazer a psicopedagogia para dentro do setor geriátrico? Pode, dentro de um asilo? Isso, sim. Só que o que acontece? A área, ela está crescendo cada vez mais, a psicopedagogia, mas eu acho que ela precisa mostrar mais do que ela faz, né? Não é todo mundo que sabe. É né? muito direcionado ao infanto-juvenil. A escola. É muito relacionada ao desenvolvimento ali na escola, à aprendizagem. E a gente trabalha com a questão cognitiva, né? E aí, quando a gente começa a explicar para os pais, poxa, o que tu vai trabalhar com ele? Ele tá indo bem na escola, ele não precisa mais vir aqui. Mas ele tem dificuldade de memorizar, ele tem dificuldade de se organizar. Então, é ali que eu vou trabalhar para que ele aprenda melhor. Então, né, olhando para o contexto escolar. Então, a psicopedagogia é uma área ampla, mas ela precisa falar o que ela está fazendo. Ela já existe há muito tempo, mas as pessoas não falam. Então, por isso que em alguns momentos é confundido com reforço. Então, eu sempre gosto de explicar primeiro para os pais o que é o meu trabalho. É diferente de um reforço. A psicopedagoga é muito vista dentro lá da escola. Isso. E que eu tava pensando aqui, por exemplo...
a criança, né? A criança, ela tem um perfil ali mental e às vezes o idoso, né? Ele volta a ser criança, né? Exatamente. Então, que precisa às vezes, desse estímulo e esse reforço. né? novo. Então é uma coisa Né? que bacana. Que bacana saber disso, né? Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, né? É uma coisa que faz todo sentido, né? A gente vai envelhecendo e algumas coisas na nossa cabeça, algumas habilidades. né? Tem que ser reativadas, até o joguinho da memória. Exatamente. O joguinho da memória, como é que se diz? O palavras cruzadas. A minha avó vive fazendo palavras cruzadas. Né? Estimula o cérebro a manter aquele Que legal, é conhecimento. verdade. E, Carol, eu queria saber um pouco da pet terapia. Sim. A pet terapia, né? Que vocês trabalham juntas ali, mas é você que cuida da Dora. Isso. É da Dora? É a Dora. É você que é a tutora. Sim. A Dora. O que ela faz na AD? AD. AD, desculpa, eu vou pegar. Tranquilo. AD. Então, assim, ó, a Dora, ela veio pra somar, né, como eu tinha comentado antes, e eu tava com a ideia de pegar ela, assim, agora, agosto, setembro, mais ou menos, né, eu tava pensando em pegar um cãozinho, então, começar a treinar para os atendimentos. Só que, como aconteceu toda essa questão da enchente, e eu ajudei bastante ali, né, nesse tempo, pensei, vou unir o útil ao agradável, eu já tô me especializando, tô fazendo os cursos, então eu vou ver se eu acho, né, se eu sentir que eu vou encontrar um cachorrinho pra me ajudar dentro do consultório, né? Então, onde eu e a Fran, a gente foi em alguns abrigos e a sintonia bateu, eu e ela. E aí eu acabei trazendo ela, né, pra dentro do consultório e a gente foi aprendendo muito juntas. Mas assim, a Dora, ela vem pra ensinar sobre muitas coisas. Né? Antes a gente estava falando sobre as intervenções silenciosas que a gente faz, que é através das testagens, e que a criança não sabe que a gente está trabalhando aquilo, mas a gente tá. A Dora vem assim. Então, ela vem para a criança, não só a criança, o adolescente e o adulto também aprender a se comunicar. Tem diversas vezes onde eles dizem assim, eu não vou contar pra ti, eu vou contar pra Dora. Que legal. E daí tu conversa com a Dora. Então, a gente tem a clínica ali pertinho do Parcão, em Dois Irmãos, e agora eu tenho levado ela na coleira pra criança ter esse domínio de controle, né, de cuidado, de respeito com o outro, de respeito com o tempo. E isso é muito, muito bacana, porque ali tu vê bastante desorganização nesse sentido. Porque o cachorro, ele não fala, mas querendo ou não, ele se comunica com a gente. Só que tu tem que aprender a se comunicar com o silêncio, querendo ou não, né? Ou somente com o comportamento. Onde muitas vezes a gente não conhece uma pessoa e eu preciso entender o funcionamento dela. Então, ali a Dora vem pra gente poder entender como é que funciona essa comunicação silenciosa, né? O quanto que eu vou ter que ter domínio sobre aquilo, mas eu também não posso ter domínio 100%. Então, como eu vou entrar nesse meio termo, né? Então, além disso, né, dessa questão do controle, dessa questão de expressão, a Dora vem também para mostrar sobre sentimentos. Eu nunca vou me esquecer que foi num dos primeiros atendimentos onde ela teve contato com um adulto. Ele chegou, daí ele, assim, passou uns 10 minutos de terapia, ele olhou assim, nossa, como a gente fica sensível do lado de coisas fofas. E aí, né, daí a Dora... E a gente sabe que o cachorrinho, ele é muito emoção, ele é muito sentimento, né? Então, naquele momento, ela sentou do ladinho dele. E aí, ele começou a chorar muito, assim, né? Não era uma demanda que ele tava trazendo, né? Tipo, era uma demanda de rotina e tal. E ele ficou muito sensível naquele momento, né? E aí, é isso, assim, ela veio pra essa questão do acolhimento. E é muito engraçado que muda o paciente... E ela muda de personalidade, parece. Porque ela sabe, aqui eu posso ser um pouco mais agitada, aqui eu preciso estar mais sentada, né? Mais essa questão do acolhimento. Às vezes eu não tô tão legal, ela vem pro meu colo. E é muito engraçado, assim, o quanto que... Agora eu acho que ela já tá comigo uns 2 meses dentro do consultório, mais ou menos. Então, ela já sabe a rotina. Ela chega, ela já conhece todos os pacientes. Então, ela traz pra dentro da sala, né? Olha. Então, alguns... é bem Isso muito interessante. Vocês fizeram um preparo com ela?
um treinamento, Eu fiz. um adestramento? Carol. Eu fiz. E com alguns pacientes, eles me ajudaram a fazer esse preparo com ela também, sabe? Então, ela tá dentro das brincadeiras, ela tá dentro das atividades, dentro das intervenções, por exemplo, com criança, né? Olha só, tu quer que a Dora sente, então tu precisa olhar pra ela, olhar nos olhos dela e fazer com que ela entenda que tu quer que ela sente, que ela não corra agora. Então, essa questão da expressão, da comunicação, ajuda muito, muito mesmo, assim. Tu desbloqueia algumas coisas. Exatamente. Algumas ou várias? Várias. Até mesmo, assim, a gente tá fazendo uma atividade, assim, terapêutica de artes, né, de brincadeira, enfim. A Dora tá na mesa, ela sobe na mesa, ela fica na mesa, desenhando junto, brincando junto. Ou até mesmo a gente cria brincadeiras. Por exemplo, teve uma pacientezinha que disse, hoje a Dora vai escolher o que a gente vai brincar. Então, a gente pegou 5 brincadeiras preferidas dela no consultório, e aí a gente segurou a Dora, espera, né? Daí a criança posicionou um brinquedinho do lado do outro, e a Dora vai escolher, agora vai lá e escolhe. E aí ela pegou na boca o brinquedo que, então, a gente brincaria, nós 3. E é assim, isso. Eu venho me descobrindo muito na prática, assim como eu falei antes da minha prática como psicóloga, agora junto da Dora também. E eu posso dizer assim, que eu já sabia que era muito eficaz, mas hoje eu sei que é muito além do que eu imaginava, sabe? Tanto para autistas, assim, eu tô vendo uma melhora muito grande na questão da socialização e de relacionamento, sabe? Como é que o autista chega na clínica de vocês, geralmente, assim? Com quais sintomas mais salientes, assim, quem tá com o espectro autista? Que manifestações ele dá para vocês? Na verdade, a gente tem os 5 critérios, né, para fechar o diagnóstico. Mas eu não falo muito dos 5 critérios, porque senão as pessoas ficam, esse tem esse critério, esse não tem esse, né? Entendi. Então, meu Deus, eu tenho todos, será? Né? Entendi. Porque também tem uma coisa bem importante, assim, que eu acho que tem crescido cada vez mais a informação sobre isso. Existem pessoas que têm alteração são neurodiversas, que têm traços TEA, mas não são TEA. Exatamente. Por exemplo, TDAHs, que têm traços TEA, mas eles não traços fechados. TEA? Então, olha só, a pessoa é TDAH, mas ela tem questões na socialização com os outros. Ela escolhe as pessoas também que ela se socializa. Que ela é afetiva. Que ela é afetiva. Ela tem um desenvolvimento também diferente. Ela tem uma alteração ali, ela tem um traço TEA, mas ela não fechou os 5 critérios. Então, ela não fecha o diagnóstico de TEA. Né? E, às vezes, a gente tem um TEA com TDAH. Super agitado, assim, não é pelo autismo, é pelo TDAH. Né? Então, pode acontecer dupla excepcionalidade que a gente fala, né? Então, isso é bem importante da gente saber. Quando a criança chega, Fernanda, quando a criança chega para mim, eu nem quero olhar ela assim com o rótulo que ela já vem. Eu sempre digo, deixa eu conhecer. Né? E eu acho que a postura de todas nós ali na clínica. E a Dora também tá nessa... A Dora trabalha com os autistas e é assim, ó, lindo de ver. É por isso que eu te perguntei. Ela já trabalha na intervenção, né? E daí não é na avaliação. Isso que eu quis casar na nossa conversa. Não é na avaliação que a Dora tá. Porque olha eu, Carol, como psicóloga, eu não faço a avaliação. Eu faço só a intervenção. Já vem com o diagnóstico. A Fê faz a avaliação. Que legal. Eu faço a intervenção. Agora eu achei o ponto aqui. Exato. E a Dora trabalha junto comigo na intervenção. Então, por exemplo, na avaliação apresentou que ele tem dificuldades aqui, ali, e aí a gente pega essas dificuldades e a gente faz as intervenções para então, né, começar a lidar com aquilo, ter algum ponto de melhora, enfim, né? Aquela habilidade. E aí a Dora vem dentro das intervenções para poder... O que é importante da avaliação, que eu acho que é que nem eu volto a dizer, não é para a criança ter um rótulo para ter um diagnóstico, é a gente pensar o que aquela criança precisa para desenvolver as habilidades. E aí vem o processo terapêutico. Bom, essa criança vou dar exemplos, tá? Essa criança tem um atraso de fala. Eu vou, então, encaminhar para uma fonoaudióloga. Essa criança tem problemas de socialização.
Bom, então eu vou chamar uma psicóloga para trabalhar, vou pensar em fazer atividades extracurriculares, o futebol, um judô, um funcional kids, uma natação, um lugar que ele esteja com outras crianças. Bom, essa criança tem dificuldades cognitivas de aprendizagem. Bom, psicopedagogia vai intervir. Então, nem todo caso que eu avalio fica com a psicopedagogia. Ele, às vezes, é encaminhado, né? Então, é esse olhar. E uma das coisas também que nesses anos de prática eu aprendi... Quando os pais vão no neuro, o neuro faz uma carta de terapias, assim, várias coisas. Ele precisa disso, ele precisa daquilo. Os pais chegam lá, meu Deus, são 3 horas de, onde eu vou achar tudo isso? São 3 horas de fono, e são tratamentos que têm um custo alto, né? Então, nem tudo é fornecido gratuitamente na rede SUS. Então, nem todo plano de saúde oferece tudo que tá ali, tantas horas de terapia. Então, o que eu sempre digo para os pais? Vamos pensar em quais habilidades ele precisa desenvolver nessa fase do desenvolvimento. E aí a gente elenca as terapias, porque também não adianta sobrecarregar uma criança. Isso também não é benéfico para ela. Né? Então, às vezes, a gente acaba atrapalhando. Então, nesse processo, a gente precisa sempre avaliando. Isso. E vai melhorando uma coisa, tu vai acrescentando outra, sabe? Isso. É um processo. Isso. Avançou na questão da fala. Bom, então agora vamos para mais um degrau. É como ir subindo uma escada. Show de bola. Gente... Vai ter que ter uma segunda, pra gente aprofundar, uma segunda entrevista. Eu sempre falo isso, né, Vitor? Vitor na produção aí, um abraço. Meninas, vocês têm uma novidade para contar pra gente? A gente tem. Do AD, né, da clínica, a gente tem uma novidade, sim. Eu acho que falando um pouco do que tem na clínica também, né, Carol? Sim, acho que dá pra né? Hoje a clínica, então, trabalha com as terapias, né? Somos 14 profissionais que atuam na clínica. Então, é a psicologia, a psicopedagogia, a fono, a gente tem aulas de reforço, a Nutri e terapia holística, biomédica. Tô esquecendo de alguém, será? Holística tem reiki? Temos também. Legal. E, então, assim, a clínica foi se transformando, e eu sempre digo assim, de um sonho, que era um espaço para a questão do desenvolvimento infantil, ele foi se tornando algo aos pouquinhos. E a gente sempre diz aos pacientes que passam pela clínica, nossa, mas sempre tem uma coisa diferente aqui. E é literalmente isso, assim. Desde que a gente começou, sempre tá mudando alguma coisa, né? Então, antes era um espaço e agora a gente tem... usado, então, a nomenclatura de clínica, porque a gente está trabalhando muito nesse âmbito da saúde. De atendimento integrado. Isso aí. Então, a gente tinha um sonho muito grande, né, de ter profissionais da área médica. E hoje, então, a gente pode dizer que a gente está com a área dentro do consultório. Legal. Então, a gente vai avançar do espaço terapêutico para um espaço também de atendimento médico. Né? Então, isso é a grande novidade agora do segundo semestre, que a gente está trabalhando em cima disso. Que legal. Só que como nós duas também trabalhamos dentro da clínica como profissionais, né? A parte de gestão também a gente faz, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Tá crescendo. Isso, cada vez mais. Era uma sementinha e agora ela tá se desenvolvendo, sabe? E a gente diz assim que nunca vai estar pronto, porque eu e a Fê, a gente tem muita ideia, a gente tem muitas ideias. Evolui. A questão é tempo para poder colocar tudo na prática, sabe? Que legal. Eu fico honrado de vocês compartilhar aqui, né, no programa, essa novidade. Eu desejo muito sucesso para vocês. É uma área, gente, que exige muita responsabilidade, né? Sim. E vocês pegaram, né, um público-alvo, vamos dizer assim, né, que que nem você falou, né, Fernanda? Aqui, vamos falar das crianças, né? Quem não passa bem a esse estágio aqui pode ir lá na frente, né, Carol? Então, aqui, ó, né? E, obviamente, que vocês agora, ampliando isso aí, vocês vão pegar também pessoas, né? Não nichar, né? Vão abrir o espectro, né? da clínica para outras especialidades. Isso mostra também a mais responsabilidade que vocês têm, que vocês estão vendo que estão crescendo, e quem planta, colhe. Então, como eu disse antes, vocês são pessoas qualificadas, né? E o programa está de portas abertas para vocês. Eu queria que vocês dessem as suas últimas palavras, convidem aí o nosso público a estar lá na clínica de vocês. Sim. Né? Onde é que fica a clínica de vocês?
Fica em Dois Irmãos? Isso, em Dois Irmãos. Ali pertinho do Parcão, mais conhecido, né? Como é que a gente pode explicar? Ela não é bem no centro. Ela é um pouquinho mais retirada do centro, mas é bem pertinho, no bairro industrial ali. Dois Irmãos. Então Isso tem as aí. redes, né? O Vitor vai botar aqui pra vocês pesquisar. Só pegando um ganchinho ali, Pedro, do que tu comentou sobre a gente tem a gente tinha muito esse olhar da infância, né? E com a transformação da clínica e tal, a gente viu que não é só a infância. Quando a gente trabalha a infância, a gente está trabalhando muito os adultos junto. É isso aí. Então hoje a gente vê muito a clínica como um atendimento para a família. Ótimo. Né? E por isso quebra-cabeça, porque um vai juntando, né, e vai somando com o outro. Exatamente. Então a nossa clínica hoje tem a essência de acolher a família. Ótimo. E a gente sente muito orgulho, assim, de ver que um sonho que era meu virou nosso e virou o sonho de tantas outras pessoas que fazem a clínica acontecer. Né? Exatamente. Porque tem orgulho de estar ali e as famílias também, elas indicam. Então eu sempre digo, a indicação de quem nos conhece é a resposta que a gente precisa. Com certeza. Né? E a gente vai criando rede de apoio, outros profissionais indicam a gente indica outros profissionais. Mas quando vem de quem usufruiu do nosso trabalho ali, é diferente. E é aquela coisa assim, né? Não é você que se dá alta, né? É o profissional que dá alta o paciente. Então, né? Aquela coisa de ganhar... Eu já fui um paciente que ganhei alta nessa área, né? Então, é tão bom quando a gente se vê mais preparado para o mundo. Sim. Né? O quanto vocês agregam na vida das famílias. E pra gente também. Quando a gente dá alta ali, um tempo depois encontra as pessoas e elas dizem pra gente assim, meu Deus, muito... Ai, que bom que eu te encontrei, muito obrigada. Esses dias eu tava caminhando na rua, tava entrando na clipe, vinha vindo a mãe e uma adolescente que eu atendia 2 anos atrás. Ela, Fernanda, deixa eu te dar um abraço, muito obrigada por tudo. Olha, ela tá outra pessoa. Vulgo adolescente, aquela primeira que eu comentei antes. Olha só. Que a gente compartilhou. E a gente olha assim, nossa, e olha ela. Família, essa é uma família que nos traz muito sobre, assim, nossa, não sei nem como agradecer, porque... Muda a vida das pessoas. E o nosso coração, assim, meu Deus. Às vezes Bom. a gente passa alguns perrengues, a gente passa algum trabalho, mexe com a gente também, quanto pessoa, né? Tem que ter um Mas preparo vale emocional. muito a pena. Meu Vale Deus. muito a pena. E a gente tem que amar muito o que a gente faz, né? Carol e Fê, sigam o propósito de vocês. Vocês estão cada vez mais, né? E o crescimento de vocês é nítido, né? Desejo muito sucesso. O programa sempre está de portas abertas para vocês. Gente, sigam elas nas redes. Sigam o Instagram da Carol, sigam o Instagram da Fê, sigam o da AD, tá? E até o próximo programa, gente. Obrigado. Se inscrevam aqui no nosso canal para ajudar a crescer e dar mais audiência para os nossos convidados que vêm aqui. E nos vemos no próximo programa. Gente, até a próxima.